apagão, alguma coisa, e depois no finalzinho... Foi feita uma auditoria externa por parte do PSDB. A conclusão era que as urnas eram inauditáveis. Tá? Mas tudo bem. E daí, em 2014, quando a Dilma foi reeleita, eu falei, para mim é muito cômodo continuar sendo deputado federal. Eu tenho que tentar alguma coisa, aparecer, dar minha opinião, etc. E comecei a sozinho andar o Brasil, conversando, vendo problemas, estudando, né? Identificando os problemas, possíveis soluções, e o que é muito difícil na política, né? Você vencer com verdade. E eu nunca me afastei da verdade. E quantas vezes eu fui aconselhado se você não prometer algo, como você viu agora há pouco aqui, um assessor meu falando aqui que eu tenho que falar dos meus compromissos para o ano que vem. Eu não vou falar, até porque os compromissos do ano que vem eu tinha que ter feito agora. Não tem cabimento. Eu vou fazer isso, porque já não fez. Por quê? Mas tudo bem, te explica. Tá. Porque nem sempre eu tenho recurso para tal. Entendi. Eu tenho um limite no orçamento. Comecei a andar e em 2016 já começava a ir mais gente me esperar nos aeroportos. Eu saía quinta-feira de Brasília, na sexta de manhã, voltava no sábado para casa. E foi num crescente. Chegou 2018, dia 6 de setembro. Eu estava muito bem, crescendo demais, reconhecido no Brasil todo. Milhares de pessoas me esperando nos aeroportos, comício. E a imprensa nunca divulgava nada, zero. Para o pessoal entender e a gente colocar numa linha do tempo, foi quando começou o Vem Pra Rua, né? O Vem Pra Rua vem nessa... Começou a aparecer depois o MBL, movimentos. Uma insatisfação geral sobre várias coisas. Muita coisa sobre o impeachment da Dilma Rousseff. Exatamente. Que foi acontecendo. Aconteceu em 2016 o impeachment dela. Como o senhor estava nessa época, assim? Eu era deputado, estava dentro do parlamento, votei, obviamente, pelo impeachment da Dilma Rousseff. A esquerda tentou se manter no poder a qualquer custo. Tem uma história aqui que eu não tenho como comprovar. Tá? O quê? Em 2016, né? Tivemos ali naqueles dias um atentado em Boston, numa panela de pressão, onde numa maratona morreu muita gente e o impeachment estava subindo a temperatura no Brasil. Tá? Foi na mesma época? E aqui foi levantado que havia possibilidade de um atentado terrorista acontecer em Brasília. Quem seriam os autores, né? Os interessados em permanecer no poder. Que daí sobraria oportunidade para o presidente da República decretar estado de defesa. Essa defesa é algo anormal para uma determinada região e por tempo certo. E, então houve essa possibilidade. Bem, e outras coisas aconteceram. Isso perto do impeachment? Perto do impeachment, sim. Então houve essa possibilidade. Eu discursei sobre isso porque mais de 200 deputados se inscreveram para discursar, era 5 minutos para cada um. E as sessões foram 2 dias de 24 horas cada um, tá? Todo discursando, discursei de madrugada, falei sobre essa possibilidade também, não houve repercussão nenhuma, porque eu conheço a esquerda, eu conheço a vida pregressa de muitos que estavam no poder, como a própria Dilma Rousseff. Tá? Ela pertenceu a grupos terroristas no Brasil, mas não é o caso a gente voltar tanto tempo nisso aí. Aconteceu o impeachment. Tá. Aconteceu o impeachment, eu já era pré-candidato, era um pouco conhecido pelo Brasil. Quais eram as forças que estavam emergindo contra o PT nessa época? Não tinha uma força contra o PT. Não tinha alguém concentrando isso aí. Até porque o PT e o PSDB estavam desgastados, bastante desgastados. Tá? O Temer, como era vice... Porque o PSDB também tinha o Aécio, também com alguns problemas. Então o Temer foi o vice, houve o impeachment. O Temer não conseguiu deslanchar, porque problemas apareceram no governo dele também. Tem o seu legado, aí o teto de gastos, tem aí uma reforma trabalhista também, que não prejudicou nenhum trabalhador. Então, ele tem os méritos, o Temer tem os méritos. Tem os méritos dele, mas ele ficou amarrado numa gravação lá no Palácio da Alvorada, que atrapalhou muito ele, 2 pedidos de abertura de impeachment contra ele, foram rechaçados, mas atrapalhou muito ele. Depois, chegou 2000 o pessoal está reclamando. Chegou 2018 e sobrou quem? Sobrou o Haddad, do PT, até porque o Lula não estava preso, né? Tinha eu correndo por fora, tinha o Ciro, tinha a Marina,
E tinham poucas novidades na praça, vamos assim dizer. A única novidade era eu. E novidade eu também, como presidente. Além disso, eu tinha uma atuação forte dentro do parlamento, com pautas conservadoras, a esquerda o tempo todo desgastando os valores familiares, querendo aprovar a ideologia de gênero, entre outras coisas. A homofobia falou muito alto naquele momento, né? Eu não sou homofóbico, eu sempre defendi que as crianças em sala de aula não podiam ter aquela carga de material, né, que não era compatível com a idade e nem os pais queriam isso. Então isso me valeu muito o processo. Então essas pautas de costume, defesa da família, etc., contra a liberação das drogas, pesou bastante. Mas ao meu favor. Contra o pessoal, deixa o pessoal se beijar. Sem problema, cada um cuida da sua vida. Quer beijar um cara, deixa ele beijar, né? Cada um cuida da sua vida, sempre foi assim. E eu sou até a favor de casamento gay também, porque por que só a gente sofre com casamento? Eles têm direito também a sofrer. Exatamente. Todo mundo tem direito a casamento. Como é que fica a lei Maria da Penha no casamento homo? É a mesma lei, né? Mas tudo bem. Em função disso tudo, o desgaste do PT, o desgaste do PSDB, eu comecei a crescer. Passei pelo primeiro turno, né? Tinha também um sentimento muito anti-PT, né? Uma coisa... Também, muita corrupção. Era uma coisa, a corrupção, coisa terrível, né? A própria delação do Palocci, ele falou que tudo, né, foi aparelhado, em tudo quanto é lugar, o PT meteu a mão, ele ou seus aliados, exceto o Banco Central. E quando ele fala isso, alguns falam, ele falava e não provava. Não. Os 6 bilhões de delatores devolveram, 16 bilhões empresas também devolveram, chamado acordo de leniência. O equivalente a $1 bilhão nós pagamos para a Bolsa Americana, que tem de vista a interferência na Petrobras por parte do PT. Os acionistas perderam rendimentos. Então, um breve retrato, né? Se você for entrar mais a fundo, por exemplo, uma coisa que pouco se fala, só no fundo de pensões, por exemplo, Petrobras, Caixa Econômica e Correios, foram 45 bilhões desviados. É muita grana. Pô. E tanto é verdade, você pegar o contra-cheque de qualquer servidor, qualquer funcionário da Caixa Econômica, dos Correios ou da Petrobras, eles têm descontos que vão até, em média, 2030. O carteiro, que eu menos ganho nos Correios, né, tem um desconto fixo até 2030 de R$510 para poder recuperar a saúde financeira do fundo, para ele poder se aposentar no futuro. Então, muita gente ainda está pagando o preço da corrupção do PT, porque ele abria, por exemplo, os fundos de pensão para alguns políticos ou para algum partido, o partido ia para lá e fazia as suas besteiras, né? Vendia, comprava papéis de empresas já falidas, por exemplo. Eu lembro do Postales, comprou papéis de empresas venezuelanas, já que a Venezuela é quebrada, e você compra papel e algum tempo depois está falida a empresa. Tá? Mas quando você compra o papel, os caras compravam já acertado e uma parte da grana retornava para cá. Então a corrupção foi algo inacreditável no governo do PT. E aí isso aí marcou. O PT e alguns outros partidos. O PT era o carro-chefe. Por que a corrupção na política? Porque para governar... Essa é a minha dúvida. Esse sistema, eu queria entender por que... Se o senhor conseguisse explicar para a gente esse sistema e como... Vamos lá. Então, 28 anos de parlamento, a gente... É claro, sabe todos os meandros. A gente sabe o que acontece ali, a gente convive o tempo todo ali. Né? E ali o que acontece? Que geralmente acontecia com os presidentes da República. Para ter a governabilidade, tem que aprovar a matéria. Para aprovar a matéria, grupos partidários, tá? Ou grupos isolados, 10 parlamentares. Olha, eu quero 2 diretorias da Caixa Econômica Federal. Toma lá da cá. E eu voto tudo contigo. Eu quero uma diretoria da Petrobras, eu quero tal ministério. E por que a pessoa quer isso? Para ele, além do poder... Alguns até ousam dizer que bem intencionado. Até ouso dizer. Ou um pouco por ego, ou bem intencionado. Agora outros nem tanto. Outros é para meter a mão mesmo. E você pode ver, o endividamento da Petrobras com desmandos, ao longo de 14 anos de PT, chegou a casa dos 900 bilhões de reais. Para você, como se mete a mão mesmo, né? Quando você fala em fundo de pensão, tem dinheiro que está lá fora. Não quebrou. Você vê 45 bilhões de reais
tem dinheiro que ficou lá fora. Você com o papel da Venezuela, o dinheiro vem para cá, ficou lá fora. Mas tudo bem. Então era por isso. E quando eu cheguei, eu já falei que não ia entrar nessa linha, né? E montei um ministério técnico. Você pega o Bento Tarcísio. Ele fez a Academia Resende, fez o Instituto Militar de Engenharia, depois prestou concurso para a Câmara, e ele trabalhava na Comissão de Viação e Transporte. Estava 3 anos lá dentro. E é uma pessoa extremamente inteligente. E quando eu fui me eleger, apesar de 3 anos de Câmara, o Tarcísio me conhecia, mas eu não conhecia o Tarcísio. Tá? E eu ouvi um cara, ouvi o segundo, quando ouvi o terceiro, era o Tarcísio. E daí, ele deu o currículo dele, falou. Ele teve no governo Dilma, ele teve aqui, explicou toda a... Sim, sem problema. Ele conhece tudo. Você conversa, ele lê uma vez uma matéria aqui, ele não esquece. Ele conhece São Paulo melhor que muitos paulistas que estão aqui, né? Então, ouviu o Tarcísio, que ele falou, é você mesmo. E ele mesmo disse que em qualquer outro governo, jamais ele seria ministro da infraestrutura. Porque, geralmente, no passado, ele podia até ser ministro, mas tinha que abrir mão de partes do seu ministério, parte do seu ministério. Daí você fica sem dormir quando isso acontece, porque coisa errada pode acontecer. Às vezes até contra a vontade daquele chefe daquela sessão, mas acontece. Então o Tarcísio mesmo é um testemunha disso. Você começa a ver o padrão das pessoas. O Marcos Pontes jamais estaria na ciência e tecnologia. E ninguém vai duvidar da capacidade dele, formado no ITA, na Academia da Força Aérea, teve na NASA, foi no espaço. Teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura também, né? Mas o que o senhor está falando é que normalmente era uma troca, né? Colocava uma pessoa não muito técnica, técnica. Geralmente não era técnica. Mas para agradar um partido. Era indicação política. E tem o ego também de muita gente. O ego, sou ministro. Eu quero tal ministério. Sou ministro, acontece aí. Você pode ver a Tereza Cristina na agricultura. Então, mas quando o senhor está fazendo a campanha, não vem pedido desse também? Vem, você... Eu tô contigo, mas eu quero tal ministério. Aconteceu, tem que ter muito tato para falar não. Tá? Falamos não. Uma parte, alguns cargos de segundo, terceiro escalão, você vai também.